E aí, clã, tudo certo? Hoje eu vim aqui para falar sobre um conteúdo que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia de programação, que é o assunto sobre CodeSmell. Então, eu estou aqui para te dar 5 dicas de como usar boas práticas para vocês ficarem espertos no dia a dia. Antes da gente ir para o vídeo, eu preciso que, por favor, que você colabore para mim continuar conseguindo criar conteúdo para vocês. Então eu preciso que você deixe o like, já se inscreva no canal, porque eu adoro trazer conteúdos novos aqui para vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, CodeSmell, na sua tradução literal, seria cheiro de código. É qualquer característica no código-fonte que possivelmente indica um problema mais profundo. É importante lembrar que CodeSmell não é um bug. Ele é apenas um indício do que pode se tornar um bug. Então, é muito bom a gente ficar esperto e de olho nisso. Determinar o que é ou não um CodeSmell é sempre subjetivo e sempre vai variar de acordo com a linguagem, o desenvolvedor e a metodologia de desenvolvimento. Existem várias ferramentas que detectam esses certos tipos de CodeSmells. Por exemplo, PMB, que abrange suporte para várias linguagens. Eu particularmente uso o SonarLint. Ele é bem completo e bem intuitivo. Quando ele detecta um CodeSmell, ele já mostra na IDE enquanto você está digitando, coloca descrições, enfim, eu gosto bastante dessa ferramenta. Estar de olho nessas pequenas situações do dia a dia é muito importante porque isso pode crescer numa escala enorme e pode acabar afetando o desempenho da sua aplicação e até mesmo na segurança. E quando se trata de manutenção, aí que mora o perigo. Porque muitos devs vão passar pelo mesmo código e às vezes acrescentando alguma regra de negócio nova, colocando aquele trecho de código simples só para fazer funcionar a aplicação, porque todo código vai precisar de manutenção algum dia. E saber refatorar é essencial na programação. No livro Refactoring, do Martin Fowler, ele diz que smells são fáceis de detectar e a abordagem simples podem transformar seu código. Eu separei a versão em português, link na descrição. Beleza, então vamos para 5 dicas de CodeSmells que eu considero assim as mais importantes, não que as outras não sejam importantes, mas é que esses CodeSmells foi o que eu vejo com mais frequência. A número 1 é código duplicado, código idêntico ou similar, que existe em mais de um lugar na aplicação. Você pode ter usado a mesma lógica ou a mesma sintaxe em alguns lugares diferentes, mas na realidade eles fazem a mesma coisa. Duplicação de código é o principal CodeSmell e tem o maior potencial para prejudicar a evolução do seu sistema. Código duplicado aumenta o esforço de manutenção, pois alterações têm que ser replicadas em mais de uma parte do código. Consequentemente, corre o risco de alterar uma parte e esquecer de outra. Como Marco Túlio conta no livro Engenharia de Software Moderna, para eliminar duplicações de código, pode usar as seguintes refatorações: extração do método, quando o código duplicado está em 2 ou mais métodos; extração de classe, quando o código duplicado refere-se a atributos e métodos que aparecem em mais de uma classe; e o pull-up method, quando o código duplicado é um método presente em 2 ou mais subclasses. Eu fiz um exemplo aqui bem simples de como que a gente pode extrair esses códigos duplicados. Então, nessa função que verifica se a pessoa é maior de 18 anos, temos 2 duplicações, 2 códigos de blocos duplicados. A maneira certa para tirar essa duplicação seria extrair o código duplicado em uma função. Sendo assim, você vai estar reutilizando aquele código de forma dinâmica. Então, se precisar alterar na regra, você não vai precisar duplicar mais código ainda. Número 2, eu vejo muito isso, métodos longos. É um método ou uma função que ele faz mais do que deveria. Geralmente, métodos com mais de 10 linhas, você deve se perguntar se realmente tem que ter tudo aquilo ali mesmo. Como é mais fácil escrever códigos do que lê-lo, esse cheiro permanece despercebido, até que o método se transforme em uma coisa feia e superdimensionada. Muitas vezes é difícil criar um novo método do que adicionar já um existente. São só 2 linhas, não adianta criar um método só para isso. O que significa que outra linha é adicionada e depois outro, dando a origem a um emaranhado de código de espaguete. Como regra geral, se você sentir a necessidade de comentar algum trecho de código dentro da função para dizer o que aquele código faz, você deve pegar esse código e colocar em um novo método. E se o método tiver um nome bem descritivo e direto ao ponto, as pessoas nem vão precisar entrar no método para saber o que ele faz. Vamos a outro exemplo bem simples, que esse pode se tornar um método longo.
Por exemplo, nessa função de print cadastro, vamos imaginar que nós precisamos colocar um print para saber o nome e o tipo dentro desse método. Perceba que já existe um comentário e foi adicionado 2 linhas. O mais correto a se fazer dentro desse print cadastro seria extrair isso em uma função e falar o que esse método vai fazer. Sendo assim, não tem problema o print cadastro ter vários códigos, porém você sabe só olhando para ele o que esse método vai fazer. Ele vai printar o banner e printar os detalhes. 3. Classe extensa. Geralmente as classes começam bem pequenininhas, mas com o tempo elas passam a ficar enormes. Quando uma classe está utilizando muitos recursos, comece a pensar em dividi-la. Outro exemplo bem simples de uma aplicação é essa classe de uma loja virtual. Perceba que existe tantas funcionalidades que vai desde login de usuário ao pagamento, o cadastro de cliente. Então, a refatoração dessas classes evita que os desenvolvedores precisem lembrar de um grande número de atributos da classe. Em muitos casos, dividir classes grandes em partes evita a duplicação de código e funcionalidade. Número 4, Feature Envy, que na tradução direta significa inveja de recurso. Isso é porque uma classe usa recursos de outra classe em excesso. Daí pode-se dizer que ela ficou com inveja. As propriedades dessa classe são usadas mais de uma vez em outra classe do que nela mesma. Por exemplo, a classe 1 utiliza muitos recursos da classe 2. A ideia aqui é mover os métodos que estão sendo mais utilizados em outra classe para ela. Isso torna as classes mais coerentes internamente, mas isso vai depender muito do uso dessas propriedades em cada classe. Então, se um método claramente deve ser movido de classe, você deve mover ele. Se apenas parte do método acessar os dados de outro objeto, você deve extraí-lo para mover a parte em questão. Se um método usa funções de várias outras classes, primeiro determine qual classe contém a maioria dos dados, em seguida coloque um método nessa classe junto com os dados, alternativamente extraia para dividir o método em várias partes, que podem ser colocados em lugares diferentes dependendo da sua aplicação. Esse SMEL não necessariamente estaria errado. Pode sim utilizar uma classe utilitária como solução, e isso é bem comum. Classes utilitárias organizam o código, separam responsabilidades, reduzem repetição de código e simplificam a manutenção. Mas de qualquer maneira é bom analisar o código, ver qual a melhor saída e conversar com outro programador para vocês aplicarem essas soluções. 5. E eu aposto que esse você já deve ter encontrado, que é o Mysterious Name. Que é o nome misterioso. Sabemos que é complicado dar nome às coisas e no mundo da programação nós fazemos isso todo dia. Então, na hora de colocar nome a uma variável, numa classe, no método, temos que ter uma coesão e não utilizar nomes que não dizem nada. É preciso ser claro para quando você olhar já saber como e quando utilizá-lo. Vamos a um exemplo bem simples. Nessa função, que tem como nome zerar, ela faz um if e verifica se o x é maior que 10 e se ele for atribuir falso a y. Tá, mas o que significa? Olha para você ver como que, se a gente der nomes diretos, a gente nem precisa saber direito o contexto para entender. Vamos refatorar esse código e ver como que ele fica agora. Bem melhor, não é? A gente já consegue ler o nome dessa função e já saber o que ela significa. Ela vai verificar se existem vagas disponíveis. Então, vamos atribuir um nome para essa constante 10, que é o máximo de vagas, verificar se o número de vagas é maior que o máximo de vagas e, se for verdade isso, a flag vai passar a ser falsa em existe vaga disponível. E a lista de CodeSmell continua. No livro Refactoring do Fowler, como eu havia mencionado no começo do vídeo, ele já catalogou mais de 20 CodeSmells. Por isso eu indico esse livro. Aplicar boas refatorações é um dos grandes diferenciais dos programadores. Bom, espero que isso tenha te ajudado a compreender melhor o que é CodeSmell, de que ele não é um bug e não é que o seu código esteja errado. É apenas um indicativo do que pode estar errado ou precisa ser melhorado. Então, eu fico por aqui. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E lembre-se, vamos sempre compartilhar conhecimento. Fechou? Valeu e até a próxima!